sou professora, acho que desde 9 anos de idade, que eu trabalho com alfabetização. Trabalho com agroecologia na Serra da Misericórdia desde 2010 e sou uma das fundadoras do Centro de Integração na Serra da Misericórdia, envolvendo mulheres e crianças. Com o passar do tempo, né, a gente entende que a defesa da serra era importante, mas que falar de soberania alimentar desse lugar impactaria e moveriam mais pessoas, principalmente quem está aqui dentro. Então ele nasce, né, desse sonho de produzir alimento na favela. É muita atividade, né? Porque toda semana tem o atendimento médico de um lado, toda quinzena tem atendimento médico do outro lado, toda semana tem escolinha, toda semana tem mutirão. O SEM, ele realiza um trabalho de produção agrícola, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então a gente quer produzir de verdade, alimento de verdade, em quantidade suficiente. Mas para isso, né, a gente precisa resgatar valores dentro da comunidade, né? E esse resgate de valores, ele começa num sabão, quando você vai se preocupar com óleo. Ninguém vive sozinho, né? A gente precisa estar articulado o tempo todo, né? Primeiro, porque a gente está num território de alta fragilidade, de alta complexidade, de alta violência, né? Onde a gente precisa, né, quando fala de resgatar, não é só resgatar e vamos plantar, mas é resgatar que essa mata, né, que para muitos é um mato que tem mosquito, que é onde as pessoas se escondem, né, que está além. Quando vem outras pessoas de fora que olham, que plantam, que valorizam esse local, né, para quem está aqui dentro isso é muito importante. Então, eu acho que a rede ela vem principalmente nesse sentido, né, de valorizar o que a gente está fazendo aqui dentro, né, mostrar para a Leilde, para a Márcia, né, você importa para além desse espaço favela. Primeira dificuldade, a logística, a gente não tem acesso à rua, assim, né, tem 3 porteiras e para lá você tem que passar por dentro da pedreira, né, então a gente não tem uma rua livre. A outra grande dificuldade é a violência, porque se é aquele dia que o fornecedor vai entregar e saiu na rádio, a Penha tá com a polícia, as pessoas já ligam e pode não ser exatamente aqui, mas já não vem, então é uma outra dificuldade a violência. Fora que se você está trabalhando ali, você tem que largar, né? Então a logística é difícil, a violência é muito difícil. O acesso à água, porque quem fez todo o caminho da água fomos nós, moradores, sabe? Caminho de tudo mesmo, né? De acesso de água, de cisterna. E aí, para a gente poder apresentar, né? A gente está aí com a defensoria também, para poder a gente registrar as nossas casas. Porque essa comunidade não existe no mapa. Né? Se você olha no Google, você vê as pedras ainda da pedreira, você vê as coisas, mas você não identifica que é um espaço habitável, né? Então está nesse processo aí para conseguir ter, que as pessoas falam assim, a pessoa na favela não paga nada. Não paga porque não tem acesso a nada, né? Então, assim, a serra é o abrigo e o verde é a esperança, né? Esse é um fragmento de uma poesia minha. Então, ela foi escolhida porque é o único espaço que tem. Se você chega na Vila Cruzeiro, não tem mais espaços, né? Que é o único espaço que ainda tem para se morar. Mas, ao mesmo tempo, a escolha que as pessoas que escolhem aqui, elas escolhem porque elas querem estar perto do verde. A gente falou que trabalha com produção agrícola, então tem os quintais e tem a produção na mata que está começando. Nos quintais, a gente sentiu uma necessidade de aproveitar, né? São 8 quintais que a gente acompanha, de
aproveitar que as pessoas já estão ali, né, imbuídas para aprender a cultivar outros tipos de plantio, com outras técnicas, né, de trazer suas experiências. A gente trouxe o Café com Política, né, e o Café com Política, ele trouxe o tema da reforma agrária, dos agrotóxicos, do direito à cidade. E a gente falava assim, pô, a gente tem esse professor tal que pode falar, mas aí ele vai falar esses termos, como é que vai ser, como é que vai ser isso? Então a gente faz essa conversa com um agricultor, né, que é um agricultor de assentamento de reforma agrária. Tem a galera do MST, tem a galera do Coletivo Terra, e eles têm toda uma pegada, né, e uma pedagogia muito social ali, né, envolvida, então é uma linguagem muito popular. Nossas caixas d'água ficam aqui em cima. Mas o Marcelo, ele estava nesse processo aí da DAP, mas a gente não tem DAP. E como a gente não tem pretensão, né, de produzir para fora daqui, né, mas produzir para dentro, a gente acabou não dando essa... É mais um trabalho, sabe? É um trabalhão, assim. Seria interessante mais pela luta política da Rede Carioca, tá entendendo? Mas pra gente aqui dentro, eu não sei se faria diferença. Igual o SPG. A gente saiu do SPG, né? E não porque a gente não dá importância, e eu sei toda a luta da rede, né? O Marcelo, ele iniciou com o SPG, com a Rede Cal, inclusive. Foi o trabalho que ele começou junto com a Rede em 2013. Mas é muita reunião, muita burocracia, e a gente tem muito trabalho aqui dentro, sabe? Né? A gente precisa comprar alguns itens que a gente não produz e não consegue acessar em outros espaços que não sejam do supermercado. Mas a gente entende também que o melhor precisa ficar aqui dentro, né? Então vai mudando muito. Tanto que hoje a gente só tem 2 espaços de comercialização, que é a feira orgânica, a feira alternativa de olaria e a rede ecológica. Foi muito impactante para mim quando eu vi o agricultor colhendo a laranja e fazendo que suco. Porque a laranja era para venda e para beber era o que suco. Isso ficou muito assim na minha cabeça. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Por que a gente planta o melhor e come o pior? Porque a gente tem uma necessidade de gerar renda. Mas será que a gente precisa gerar renda ou se a gente precisa gerar soberania?